todos, bom dia, você que está vindo pela primeira vez aqui no Tempo de Reflexão, uma honra receber você aqui. Espero do fundo do meu coração que Deus esteja já falando com você e que Deus fale com você nessa ministração também. Uma honra também aqui receber um amigo querido de uma longa data, Fabinho, meu querido amigo. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Fabinho? Nosso coração ficava perguntando aonde você estava, com saudade de você, vendo você retornar aqui com a gente. É muito bom receber você novamente, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito bom mesmo. Queridos, e hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar com vocês e que vai ser o tema dos nossos PGs, né, nessa semana, é o perdão como a ferramenta do cristão. Lembra da nossa visão do TR agora? Nós temos uma visão que é extremamente clara, tá lá atrás, o nosso processo de crescimento, onde nós amamos a Deus vindo aos cultos, né? Tá lá sendo ouvinte da palavra. Eu quero encorpar isso, participando dos cultos. O que é que você faz participando? Você participa da oração, você participa da comunhão no café, você participa do louvor. Então, participando no culto, a gente está amando a Deus. E na semana passada eu trouxe uma palavra que a gente falava sobre a segurança do Salmo 91 para nossas vidas. Aquela segurança que Deus declara que é nossa. Então a gente teve uma visão verticalizada daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente falou basicamente aquilo que Deus tem como promessa para nós. Isso, quando você crê verdadeiramente naquilo que Deus tem como promessa para a sua vida, você está amando a Deus. Nós amamos a Deus e a palavra dele é bem clara. Jesus falou isso, né? Se você me ama, obedece os meus mandamentos. E se o mandamento no Salmo 91 coloca a sua segurança em mim, então eu obedeço. Se eu obedeço, logo eu o amo. Se eu o amo, eu posso me entregar em seus braços e ter a certeza de que eu estou sendo cuidado. Então nós falamos sobre amar a Deus. Hoje a gente vai continuar o nosso processo de crescimento. Hoje a gente vai falar sobre amando as pessoas. Lá no pequeno grupo, o teu objetivo maior é amar as pessoas. O objetivo de cada líder que foi levantado diante de Deus é amar as pessoas. E amar as pessoas, quando a gente fala daqui de cima, é tão bonito. Eu amo todos vocês. O Edu já deu uma ideia, vamos vender tudo, comprar um prédio, né, Edu? Bota todo mundo junto. Eu amo vocês. É bonito falar. Mas e fazer? Sabe por quê? Porque amar necessariamente envolve o perdão. E aí eu amo até que ninguém pise no meu pé. Até que ninguém fale que o louvor no grupo não deu certo. Até que ninguém fale que a palavra não foi muito boa. Até que ninguém pise no meu carro. Quando pisa, aí é mais difícil amar. Aí é mais difícil ser o cristão que Deus espera que a gente seja. Aí é mais difícil falar assim, olha, eu sou como Jesus. Eu sou testemunha de Jesus. Eu sou embaixador dele nessa terra. Ah, é? Jesus amou. Eu também amo. Mas ele amou indo para a cruz. E declarando na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma das primeiras frases que ele falou, gente. Ele, como Isaías profetizou, foi como ovelha muda para o matadouro. Então ele não falou nada. Mas lá na cruz, a hora que ele resolveu abrir a boca, uma das frases foi, perdoa-lhes. No momento mais difícil da vida de Jesus, a frase que ele tinha no seu coração era perdoa-lhes. É uma incoerência com o mundo total. Porque enquanto ele estava sendo crucificado, as pessoas estavam zombando dele, batendo nele, estavam tirando a sua vida, qualquer pessoa estaria amaldiçoando essa pessoa que está fazendo mal para a vida dele. Assim como aquelas duas pessoas que foram crucificadas do lado dele. Xingando, reclamando da vida. Por que eu estou aqui? E xingando as pessoas e falando mal das pessoas. E o nosso Jesus está lá, falando perdoa-lhes. Esse pensamento de Jesus, querido, esse amor de Jesus que envolve o perdão, quando a gente para raciocinar com a cabeça de mundo, com a cabeça da cultura mundana que a gente vive, a gente foi salvo do mundo, mas ainda nós vivemos aqui, não é?
Nós ainda pagamos nossas contas. Nós ainda temos que lidar com aquelas pessoas difíceis. É de uma incoerência, de uma inconvergência, nem sei se isso é a palavra, mas terrível. De maneira tal que o perdão, que é divino, só pode ser vivido quando eu estou verdadeiramente em Deus. Porque tudo aquilo que não faz sentido no mundo, faz sentido em Deus. Aquilo que não faz sentido no mundo, faz sentido em Deus. E muitas vezes a gente tem que ficar de frente com cada situação na nossa vida, gente. Que parece que o perdão é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Sempre que for necessário você liberar perdão para alguém, pode ter certeza que a sua cabeça de mundo é impossível fazer. É incoerente. Não tem convergência com o que eu estou sofrendo, com a dor que o outro me causou. Mas se eu abrir a mente e tirar minha cabeça de mundo, e eu descansar em Deus, e eu viver Deus, e eu respirar Deus, e essa palavra se tornar cada dia mais verdade na minha vida, o perdão vai ser o único recurso que eu vou ter para aquela vida. E hoje, querido, eu quero, mais do que isso, mostrar para vocês o quanto o perdão ele precisa ser uma ferramenta nossa. Primeiro, uma ferramenta de uso contínuo. E o primeiro recurso que a gente lança diante dos nossos problemas relacionado aos demais, relacionado aos nossos relacionamentos difíceis. Duas coisas que eu quero que fiquem no seu coração. O perdão é uma ferramenta de uso contínuo, ou seja, não é uma ferramenta que eu uso numa ocasião especial e eu guardo na minha sala do cofre e eu jamais vou ver ela novamente. Só nem a última coisa mesmo, a última recurso eu vou lá pegar. Não. Ele é uma ferramenta que nós precisamos ter sempre à mão. E você vai entender isso. E segundo, é o primeiro recurso do cristão. Muitas pessoas passam anos da sua vida morrendo internamente, matando outros relacionamentos, porque nós já estudamos aqui que quando o perdão não é liberado sobre uma pessoa, ele se transforma na raiz de amargura. E a raiz de amargura crescendo, ela contamina outros relacionamentos nas nossas vidas. Muitas vezes, por eu não liberar perdão aqui, por o perdão não ser um recurso viável para mim, eu permito que essa raiz de amargura contamine outros relacionamentos. Muitas vezes, depois de anos sem perdoar a pessoa e tomando um veneno para mim mesmo, que eu quero que atinja a outra pessoa, eu me encontro doente. Não só uma doença da alma, mas uma doença física. Uma doença onde começa a debilitar a minha saúde. E a raiz de tudo isso não é simplesmente biológica. A raiz disso está no perdão que eu não libero. Mas se liberar o perdão fosse como para Jesus e a gente vai provar isso na Bíblia, o primeiro recurso na minha vida, fosse uma ferramenta de uso contínuo que eu tenho na mão sempre, toda hora, eu tenho essa ferramenta e eu uso ela. Se fosse o meu primeiro recurso, muito daquilo que eu venho sofrendo, ou que eu sofri durante tantos anos, poderia ser completamente ao contrário. Nesses anos onde eu perdi um pedaço de mim, um pedaço da minha própria vida, eu poderia ter ganhado, eu poderia ter sido restituído, eu poderia ter vivido a vida em abundância. O perdão ainda é um dos pilares do cristianismo. Sem perdão nós não estaríamos aqui. E o primeiro a provar isso para nós foi Deus. E nós já falamos muito sobre o perdão aqui no Tempo de Reflexão e vamos falar durante muito tempo, porque isso é fundamental para todo cristão. É fundamental no reino de Deus. Nós falamos para você olhar para as pessoas e conseguir separar aquilo que ela fez daquilo que ela é. E quando você faz essa separação, olhando para aquilo que ela é, você consegue perdoar ela. Nós falamos também que não consigo liberar o perdão se eu não estiver em Deus.
Porque Deus é a fonte de toda a liberação de perdão. Então, quando eu olho para aquela situação e falo, eu não consigo perdoar essa pessoa por aquilo que ela me fez, não está faltando, talvez, o meu compromisso de tentar perdoar, a minha capacidade de tentar perdoar. Não está faltando de mim, mas está faltando de eu descansar um pouco mais em Deus. Porque quando eu estou em Deus, o poder dele passa através de mim e alcança a outra vida. Nós falamos sobre isso. E hoje, o que eu quero falar e deixar você ciente disso, e que levar você a fazer uma reflexão, é que se hoje, querido, no seu dia a dia, essa ferramenta chamada perdão, ela é uma ferramenta de uso contínuo na sua vida. Ou se talvez é uma ferramenta que você está deixando guardada durante muito tempo. E por isso, algumas coisas na sua vida estão sendo roubadas. Hoje Deus abre uma janela novamente, uma oportunidade novamente, para a gente refletir e para a gente viver aquilo que Ele tem para nós. E se hoje a gente entender que essa ferramenta tem que ser de uso contínuo e o primeiro recurso para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, a gente com certeza vai ter uma vida muito melhor. Uma vida muito mais satisfatória do que a gente vem tendo até agora. A gente precisa aprender com Deus. A gente precisa aprender com Jesus. A gente tem que parar de dar murro em ponta de faca. A gente tem que parar de dar murro em parede. Querido. Dói muito viver uma vida contrária à palavra de Deus. Traz sofrimento para mim, para as pessoas que eu amo. Viver uma vida contrária à palavra de Deus. Você tem o livre-arbítrio de escolher, mas é garantia da palavra de Deus que se você escolhe viver aquilo que Deus fala, aquilo que a palavra de Deus ensina, por mais difícil que possa parecer agora, isso que parece difícil agora vai ser uma semente que vai ser plantada, que vai te render lá na frente muitas e muitas colheitas favoráveis, satisfatórias, de bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que você ama. Hoje é mais um convite de Deus para que a gente viva o reino dele e menos o reino das trevas, o reino desse mundo. Vamos ver como que Jesus tratou essa questão? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, no capítulo de número 18. A gente vai ler do verso 21 em diante. Só um avisinho para os pais, hoje a gente não tem salinha, tá? Então se você puder ajudar a gente com os seus filhos, Deus abençoe a cada um. Mateus capítulo 18, do verso 21 ao verso 35. Uma parábola muito conhecida, a gente já trabalhou ela algumas vezes em relação ao perdão. Mas enquanto eu estava lendo ela, outra coisa me chamou a atenção, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Lá em Mateus, no capítulo 18, o verso 21 ao 35, 21 começa assim. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Ele mesmo responde, 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida.
Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém, queridos. Até aqui. Lendo esse texto, que a gente já usou em outras vezes para falar sobre o perdão, o que me chamou a atenção foi o versículo 21 e 22, que foi a conversa que Jesus teve com Pedro. E por causa dessa conversa, ele começou a fazer essa parábola. Em algumas Bíblias está assim, mais, não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Outras, 70 vezes 7. É tradução diferente. Mas isso não importa muito, a questão da tradução. Porque você não precisa perdoar nem 77 vezes e nem 70 vezes 7, que é 490 vezes. Isso é um número fictício que foi colocado para mostrar o quanto nós precisamos perdoar o nosso irmão. Ou seja, todas as vezes. E quando eu estava olhando para esses versículos aqui, 2 coisas me começaram a chamar a atenção. Se o perdão, a gente for encarar ele como uma ferramenta, ele realmente não pode ser uma ferramenta aonde a gente deixa ela guardada. E a gente não use ela, ou use ela de vez em quando, ou use ela com pessoas especiais. Não. Ela tem que ser uma ferramenta que nós temos sempre à mão. Eu comecei a pensar sobre essa questão de a gente usar algum recurso da nossa vida como ferramenta. Eu comecei a pensar sobre como um médico, como ele usa o recurso que ele aprende na sua faculdade, no seu tempo de residência, em qualquer momento do seu dia a dia. O médico, como todos nós sabemos, passa aí durante 5, 6 anos estudando. Depois de tudo isso, ele vai fazer a sua residência e passa mais um tempo. E aí ele vai sendo acompanhado até que ele consiga fazer as suas operações, ou diagnosticar, ou fazer as coisas sozinho. E aí eu fiquei pensando como essa pessoa ela é munida com esse recurso. Ele passou tanto tempo na faculdade, ele passou tanto tempo fazendo a sua residência, que ele tem uma capacidade de fazer de dar algum remédio, de prescrever algum remédio, de fazer alguma ação com qualquer pessoa que leve a pessoa a ser curada, que diminua a dor dessa pessoa. E aí, pensando sobre isso, se a gente olhar para o médico, que ele trabalha lá dentro do hospital, e ele está lá ajudando as pessoas, aconselhando as pessoas, ajudando de uma forma geral. E se quando ele saísse daquele hospital, ele picou lá o seu cartão, aquele recurso que ele aprendeu durante tanto tempo, fosse guardado também. E aí esse médico, ele talvez estaria num restaurante jantando com a sua família, e de repente alguém passasse mal. E aí alguém levanta lá e fala assim, tem algum médico aqui? Tem uma pessoa passando mal aqui. E aí esse médico levantasse e fala assim, olha, eu sou médico. Mas só que como eu não estou no meu horário de trabalho, eu não posso atender ele. Eu não posso nem ver o pulso dele. Será que ele faria isso? Ou será que imediatamente ele ia lá e ia dar uma assistência, enquanto não chegasse o resgate e tudo mais, ele ia dar um primeiro combate para aquilo que estava acontecendo? Será que pior ainda, esse médico, a hora que ele chegasse algum doente perto dele e falasse, doutor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Será que ele ia falar assim, espera um pouquinho, que eu vou consultar os meus livros para saber o que você está sentindo? Qual seria a confiança que nós teríamos nele? Então ele vai lá consultar para depois ele falar, talvez seja isso. Da mesma forma, queridos, nós que fomos levados para o reino de Deus, nós somos como esse médico. Foi implantado em nossas vidas tudo aquilo que vem do reino de Deus. Quando a gente nasceu novamente, a nossa nova identidade celestial, a nossa nova identidade espiritual já nasceu com um DNA, aonde o perdão é possível.
talvez a minha natureza carnal, a natureza que viveu e foi aculturada pelo mundo, entenda que no máximo uma desculpa é possível, mas que o perdão não. Que aquilo que me fazem eu tenho que fazer também. Que aqui é dente por dente, olho por olho. Que aquilo que me fazem eu tenho que fazer é pior. Que aqui funciona a lei do toma lá da cá, meu amigo. Não tem essa não. E eu fui aculturado dessa forma. Mas um dia eu encontrei Jesus. E Jesus, ele veio sobre a minha vida e ele estabeleceu um momento de paz no meu coração. Ele me pegou desse reino do mundo e me colocou no reino dele. Ele me deu uma nova identidade. E com essa identidade que foi formada dentro de mim, veio um novo DNA. Porque Deus criou você do zero quando você entrega a sua vida para Cristo. E nesse DNA, querido, tudo aquilo que não era possível no mundo é possível agora com Cristo. E uma das coisas que é possível é liberar o perdão sobre as vidas. Dentro do reino dos céus, já não é dente por dente e nem olho por olho. Dentro do reino dos céus não é toma lá da cá. Dentro do reino dos céus é o perdão que sai das nossas vidas e alcança a vida do próximo. Isso é amar as pessoas. Isso é amar as pessoas que talvez nem nos amem. Isso é dar o primeiro passo e se tornar testemunha de Cristo. Porque Ele deu o primeiro passo para as nossas vidas. A própria palavra do Senhor nos garante que Ele nos amou primeiro. E Ele se entregou por nós, antes que a gente o conhecesse. Esse é o padrão de Cristo. Esse é o padrão do nosso Senhor. E quando a gente vem viver perto dele, querido, esse padrão precisa fazer sentido na minha vida. Mesmo que o momento que eu esteja vivendo é difícil. Nós precisamos ter algo superior dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Que se Deus chamou você para viver isso, e mais, se Deus colocou você nesse culto pela manhã, é porque você tem a plena capacidade de liberar perdão. Mesmo que a tua mente não creia sobre isso, nesse momento. Mesmo que o teu sentimento fique extremamente furioso quando você pensa naquilo que fizeram contra você. Mesmo que a tua razão não alcance. Mas se você foi colocado aqui nessa manhã, querido, o Espírito Santo, que já sabia o que você ia ouvir, que já sabia como estaria o seu coração, ele está comprovando que você tem e nós temos a capacidade de liberar perdão. Se a gente encarar o perdão como uma ferramenta, como esse médico tem, que em todo lugar ele é médico. Se alguém passar mal ao lado dele, automaticamente ele vai ajudar. Ele tem condição para isso. Quando alguém nos ofende, automaticamente nós temos a condição para perdoar. Nós temos essa condição em Cristo. E isso precisa ser usado como o primeiro recurso nas nossas vidas. A gente não pode esperar que o tempo passe, que o nosso coração, dentro do nosso coração, comece a aflorar coisas ruins, que dentro do nosso coração comece a ter uma divisão entre nós e essa pessoa, que dentro do nosso coração a gente comece a matar essa pessoa, morrendo, mas tentando matar essa pessoa. A gente não pode permitir que o nosso coração seja aquele local onde haja espaço para todo tipo de sentimento destrutivo e negativo, porque a falta de perdão faz isso. A falta de perdão prepara o terreno do coração para todo sentimento negativo e destrutivo sobre as nossas vidas. A falta de perdão fecha as portas para o falar de Deus. A falta de perdão coloca as bênçãos de Deus em stand-by na nossa vida. E abre as portas de tudo aquilo que não presta. Para que o nosso coração seja encontrado, massacrado. E a gente siga nesse mundo, querido, sofrendo, carregando um sofrimento que Cristo já levou para nós na cruz do Calvário. Aonde ninguém ganha. Não ganha a pessoa. Não ganha o meu coração. A única pessoa que ganha nesse sentido todo é o inimigo das nossas almas.
Nós que falamos que nós combatemos o inimigo, que nós somos capacitados para pisar serpentes e escorpiões, que nós repreendemos o diabo em nome de Jesus. Nós que falamos que não temos nenhum contato com esse cara, a gente não quer nada. Quando eu não perdoo, é ele que ganha. Eu dou a vitória para ele. Lembra que eu sou um guerreiro da luz? Lembra que você é um soldado de Cristo? A gente luta do outro lado. Não é triste quando a gente explana e expande essa visão do não perdoar? Mas o perdão é uma ferramenta que você tem. Precisa ser de uso contínuo. Precisa ser o primeiro recurso que você saca diante das situações que a vida te apresenta. Como Jesus falou aqui, seja 77 vezes, como está na tua tradução, ou 70 vezes 7, não depende disso. O que é verdade que Jesus estava falando é, seja a primeira coisa que você, seja o primeiro recurso que você usa diante de uma situação como essa. Como essa que você está vivendo. Mas Wagner, eu não consigo perdoar essa pessoa, a minha razão não alcança perdoar, o meu sentimento não alcança perdoar, mas o seu espírito alcança. Lembra que o seu espírito é aquilo que você tem de conexão com Deus? Se hoje a tua mente não consegue perdoar a pessoa, se aproveite dessa conexão com Deus. E permita que o teu espírito estabeleça o reino de Deus onde você está. Eu perdoo pela minha decisão. Eu perdoo porque eu estou em conexão com Deus. Eu perdoo porque Deus está em mim. Eu perdoo. E enquanto você fala, eu perdoo, o mundo espiritual se move. O inimigo é retirado de sobre a sua vida. O inimigo para de fazer opressão maligna sobre você. E você vai encontrar então paz e satisfação em liberar perdão, como Cristo tinha. Jesus ele liberou tanto perdão durante toda a sua vida que lá na cruz não foi difícil para ele fazer. Agora, se Jesus, nesses 3 anos de ministério, todas as pessoas que ofendessem ele falasse da mesma forma, fizesse tomar lá da cá, todas as pessoas que ofendessem ele fizesse pior para aquela pessoa, você acha que ele estaria lá na cruz falando perdoa-lhes porque não sabe o que fazem? Não, queridos. O perdão para Jesus sempre foi uma ferramenta de uso contínuo. Sempre foi o primeiro recurso para ele. E por ser o primeiro recurso, era o primeiro recurso quando alguém falava mal dele. E foi o primeiro recurso quando alguém crucificou ele. Porque talvez a gente pense, não, Wagner, o perdão é verdade de Deus, mas é que tem hora que não dá. Se a pessoa falar mal de mim, perdoo. Mas se a pessoa faz algum outro mal para mim, aí não dá, depende de mal. Depende do peso que a pessoa lançou sobre a minha vida. Não, querido, não depende. Porque Jesus tanto perdoou aquele que ofendeu ele no começo, quando perdoou aquele que crucificou. O peso era diferente ou não? Era diferente. Oh, alguém falar mal de mim, alguém me crucificar, é diferente. Mas o mesmo perdão que ele liberou aqui embaixo, ele liberou lá em cima, na cruz. É o mesmo. Porque não vem de uma mente limitada, mas vem de um Deus ilimitado. Um Deus que olha para si e fala assim, eu sou o Deus do impossível. E se é impossível para você perdoar hoje, você precisa estar mais nesse Deus. Porque para Ele tudo é possível. Agora, se esse perdão ele é uma ferramenta de uso contínuo na minha vida, para mim está sempre com uma ferramenta para ser usada, eu preciso que essa ferramenta minimamente esteja afiada e preparada. Concorda comigo ou não? Se eu tenho uma ferramenta que eu não cuido dela, quando eu vou usar, ela não funciona. Se eu tenho uma ferramenta que eu sempre deixo empoeirada, esquecida, quando eu pego ela para usar, talvez ela não funcione. Porque está faltando alguma lubrificação, está faltando afiar, está faltando fazer alguma coisa com ela, para que então eu possa usar ela continuamente na minha vida. E eu quero ensinar você hoje a pensar que o perdão é uma ferramenta sua e como você pode afiar e preparar ela para você usar na tua batalha lá fora. Porque aqui dentro é um tempo de paz que Deus estabelece para cuidar do seu coração. Por isso eu tenho o costume de falar, olha, tudo aquilo que está matando o seu coração, dá uma paradinha aí. Abra um espacinho menor que seja no seu coração para Deus te dar a solução.
Porque se você ficar pensando no problema, nesse momento que a palavra está sendo ministrada, você vai sair daquele coração pesado. Ok? Então hoje Deus vai ensinar a gente como a gente preparar e afiar essa ferramenta. E aí a gente vai discutir isso no PG. E aí você vai trazer a sua dúvida. Viu? Questione seu líder do PG. Estou colocando peso sobre vocês, hein? Questione. Vamos falar sobre esse perdão. Vamos falar sobre essa ferramenta maravilhosa que Deus deu para nossas vidas. E vamos fazer desse PG algo importante de mudança nas nossas vidas. Primeiro, querido, quando a gente pensa que a gente tem que preparar essa ferramenta, que a gente tem que afiar essa ferramenta para que ela possa ser uma ferramenta de uso contínuo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é visitar Romanos, capítulo 12 e o verso 2. Nós precisamos renovar as nossas mentes. Tem alguém fácil Romanos 12, 2 aí? Lê pra gente. Alguém achou fácil? Vamos todo mundo participar. Isso. Romanos 12, 2. Não sejam conformados com esse mundo, mas renovai o quê? A vossa mente. Queridos, nós estamos em Deus agora. A nossa mente precisa ser renovada em todos os sentidos, inclusive no tocante ao perdão. Se na minha vida o perdão nunca foi algo possível, dentro do reino de Deus precisa ser. E a gente tem um problema. E isso é um problema para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente estabelece uma barreira dentro da nossa mente, a gente não consegue aprender nada depois. Por exemplo, você precisa fazer alguma coisa. Eu falo assim, Wagner, encha esse copo de água para mim. Aí o Wagner fala assim, eu não consigo. A hora que eu falo eu não consigo, eu estabeleço uma barreira para mim. Eu nem sequer tento. E a gente sabe que se eu não sei encher esse copo d'água, se eu derramo, se eu fazer alguma coisa, é só eu fazendo 1, 2, 3, 4 vezes que eu vou conseguir fazer certo. Sim ou não? É assim que a gente aprende ou não é? Talvez na primeira vez que você declare o perdão, seu coração não vai aceitar isso. Mas não é na primeira vez. Eu faço 1, eu faço 2, eu faço 3, ainda estou molhando tudo. Ainda estou fazendo coisa errada. Quarta, quinta, sexta, 1 hora. O perdão é liberado verdadeiramente no nosso coração. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. Para isso o perdão precisa ser algo possível dentro de mim. E não assim, olha, mais uma vez, colocamos o tema na tela, perdão. Perdão, já criei uma barreira, não consigo perdoar. E aí a ministração para você é só blá, 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 até, vamos convidar o Bruno para cantar. Aí você canta e vamos pôr. Aí fica um monte de blá, blá, blá. Por quê? Porque no começo, a minha mente não foi renovada. No começo, eu não abri sequer uma possibilidade de que isso poderia acontecer. Querido, por mais difícil que seja a situação pela qual você passou, o perdão precisa ser pelo menos 1% de verdade para você. Tem que acontecer. Não é simplesmente escrito em algum livro. É a verdade de Deus revelada para os nossos corações. Então, acostume-se. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa qual é a tua cultura, não importa de onde você veio e para onde você está indo. O que importa é que se você está em Deus e se você está hoje aqui, é possível mudar. É possível perdoar sim, mas para isso você não pode continuar estabelecendo barreira dentro do seu coração. Se quando eu penso nessa pessoa, a única coisa que sobe ao meu coração é ódio, queridos, isso não tem convergência com a palavra de Deus. Eu não vou dizer que aquilo que essa pessoa fez para você não vai te causar algum tipo de sofrimento, que ninguém aqui é máquina. Mas a verdade é que a palavra de Deus renove a sua mente.
Se até ontem você não perdoava, hoje talvez tenha a possibilidade. Amanhã essa possibilidade fica maior. Depois fica maior, até que essa possibilidade seja verdade para a tua vida. Porque se é verdade para Deus, tem que ser verdade para mim também. O fato da gente permitir que paradigmas, que barreiras sejam criadas dentro do nosso coração, não nos dá a oportunidade de viver o novo de Deus. E Deus, ele não coloca vinho novo em odre velho. Para ter o vinho novo de Deus, o odre tem que ser o quê? Renovado. Novo. E quando eu renovo a minha mente em Deus, eu conheço a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. E o que é perdoar para Deus? É o quê? Boa, perfeita. É isso que é para Ele. Se é isso que é para Ele, tem que ser para mim. Pelo menos como uma possibilidade. Pelo menos como uma possibilidade. Quando você abre essa porta, por menor que seja dentro do seu coração, Deus começa a derramar a unção dele sobre você. E o fato dessa unção, dessa presença começar a ser crescente dentro do nosso coração, nos dá a possibilidade de liberar o perdão. Porque já não é mais na minha força, mas é na força dele. O quanto de paradigma o nosso coração tem criado? O quanto de dificuldade o nosso coração tem criado em relação a esse tema? O quanto perdoar não é sequer uma possibilidade para mim. Depois de tudo que fizeram, não é sequer uma possibilidade. Se essa é a verdade para você, essa é a verdade que vai ficar no seu coração. Nem Deus consegue fazer alguma coisa por você. Porque o próprio Deus depende do nosso livre-arbítrio. Se eu falo para ele, Deus, eu não quero nem pensar sobre essa possibilidade, pronto, querido, vai morrer sem perdoar. Muito provavelmente, uma vida horrível, mas vai morrer sem perdoar. Estabeleça, querido, a renovação da mente dentro do seu coração. Estabeleça a renovação que Deus traz para as nossas vidas dentro da sua mente. Viver com Deus é renovar a sua mente todos os dias. É olhar para as promessas dele e ver que naquelas promessas tem a possibilidade de vitória para você. É olhar para o mundo e aquele pensamento que me acompanhou durante toda a minha vida, eu começar a abandonar ele. Porque se não tem convergência com Deus, não tem convergência comigo. Isso é renovar a mente. Renovar a mente é viver o reino de Deus com a cabeça de reino de Deus. Não o reino de Deus com a cabeça de mundo, porque não funciona. É por isso que a gente tem que passar por esse momento, talvez um momento doloroso, não vou negar. Porque mudar não é fácil, ainda mais para nós. Mudar nunca é fácil, mas é possível. Assim como perdoar não é fácil, não é fácil, mas é possível. Quando eu renovo a minha mente em Deus. Segunda coisa que você tem que fazer, querido, você tem que buscar motivação para isso. Você concorda comigo? Como que eu vou perdoar simplesmente? Olha, você está afiando a tua ferramenta chamada perdão. Primeiro, renovei a minha mente, abri uma possibilidade. Talvez o perdão é possível. Segundo, vou buscar motivação para isso. Quem que é o maior motivador, ou aquilo que aconteceu no cristianismo, que é a maior motivação para nós perdoarmos a uma pessoa? Jesus. Quando ele fez o quê? Entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. A gente não vai ler todos os textos, tá? Porque senão a gente não vai ter horário. Mas em Efésios 4:32 está escrito. Paulo falando, perdoe o seu próximo, como Deus em Cristo vos perdoou. Talvez a motivação que falta para mim perdoar está no simples fato de eu olhar para a morte de Cristo como simplesmente um fato dentro do cristianismo. E na verdade, querido, deixa eu mostrar para você como nós deveríamos fazer. Essa aqui é a morte de Cristo. E esse aqui é o cristianismo. Tudo aqui. Aqui tem bênção de Deus. Aqui tem as coisas que eu tenho que eu preciso mudar. Aqui tem tudo que eu preciso de Deus. Tem a justiça, a paz, a alegria. E aqui está a informação maior. Aquilo que é a centralidade da palavra de Deus. Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário. Eu não deveria viver o cristianismo sem olhar para isso. O meu desafio, na verdade,
Não é tentar viver a filosofia cristã com a minha própria força, mas é eu estar em contato o maior número de vezes, a maior parte do meu tempo, com aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário para mim não é para o último culto do mês, onde a gente faz a ceia. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário para mim não é simplesmente como uma informação. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário não é simplesmente uma canção que eu cante. Mas aquilo que ela fez na cruz do Calvário é algo que me enche de motivação. Nas minhas orações, eu oro pedindo bênção. Eu oro agradecendo pela família. Eu oro pedindo perdão. Mas eu não paro para vislumbrar aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu não paro para vislumbrar o sangue que foi derramado por mim na nova aliança. Eu não paro para olhar para Ele. Ele não precisava fazer aquilo, mas Ele fez. Eu não paro para olhar a compaixão que Ele derramou sobre a minha vida. Eu não paro para olhar sobre a misericórdia, sobre a graça que Ele derramou sobre a minha vida. Conhecendo a pessoa ruim que eu sou. Eu sou ruim, gente. Eu sou ruim. Eu sou ruim de DNA. Meu DNA humano é adâmico. Mas Ele morreu por mim. Ah, querido. Se eu parasse de querer tanta bênção dentro do mundo espiritual, e se eu ficasse agarrado com aquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário, obrigado, Deus, obrigado. Eu não merecia, mas o Senhor fez. Mas isso vai te dar uma motivação. A primeira pessoa que falar alguma coisa contra você, você vai arrancar essa ferramenta e falar, eu te perdoo. Porque eu fui perdoado. Porque aquilo que Cristo fez está tão cheio no meu coração. Aquilo me encheu tanto que é impossível não compartilhar com você. Você quer motivação? Olha para a cruz. Olha para Cristo. Olha para o sangue dele derramado. Olha para o corpo dele sendo dilacerado. Era eu, querido, que era para estar lá. Essa é a motivação maior que nós temos. Não é a motivação de eu ter sido curado um dia. Isso é motivação. Não é a motivação da paz ser instituída no meu coração. Isso é motivação também. Mas essa aqui é a motivação maior, aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Porque um dia, Deus o sabe, nós entraremos pelas portas da cidade santa. E a gente vai ver essa pessoa que fez isso por nós. A gente vai ver o furo nas suas mãos. A gente vai ver o seu lado que tem uma cicatriz muito provavelmente que foi furado. A gente vai ver a cicatriz nos seus pés, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que o amor dele fez por nós. A cruz de Cristo é a maior motivação que nós temos para perdoar as pessoas. Eu não quero que você pense na pessoa nesse momento, naquilo que fizeram contra você. Para, estanca isso. Pense em Cristo. Pense naquilo que Ele fez. Todos os 4 livros do Novo Testamento, os primeiros 4 livros, tem relatando sobre o sacrifício dele. Leia mais um pouco. Você vai ver que o Espírito Santo é verdadeiro, ele vai começar a comover o seu coração a um nível que o perdão vai ser o primeiro recurso para você. Está precisando de motivação ainda aí? Deus tem para nossas vidas. Afia a sua ferramenta. Ela precisa ser de uso contínuo. E ela precisa ser a primeira coisa que você suba ao seu coração diante de alguma agressão de fora. Porque foi isso que nosso Cristo fez. Terceiro, querido, olhando para o outro com compaixão, como Deus olha para a gente. Lá em Salmos, capítulo 103, verso 13 e 14. Não vamos ler também. Lá está escrito Davi falando, o salmista falando. Olha para nós com compaixão, Senhor. E lembra que a gente é pó. Lembra que a gente é limitado. Quando você está em Deus, a tua visão muda. Se a tua visão não está mudando, a preocupação que eu deveria ter não é se eu estou fazendo tudo certinho. Não é se eu estou seguindo a filosofia, o costume, a tradição do tempo de reflexão certinho. Se eu estou usando a roupa certinha. Se eu estou falando as palavras certinhas. A minha preocupação terrível deveria ser, eu estou em Deus. Porque em Deus a minha visão necessariamente muda. A visão dele começa a fazer sentido para mim. E a visão do mundo, não, essa visão de egoísmo,
O que as pessoas falando a mim, olha, ele fez isso com você, mata ele. Não, destrói ele, puxa o tapete dele também. Não, cara, essa visão para mim não serve. Essa visão para mim é estranha. Essa visão para mim é nojenta. Porque a visão de Cristo está sendo estabelecida na minha vida. Como está a sua visão em relação àquilo que vem de Deus para as nossas vidas? Você tem a visão de Deus na sua vida? Se você está balançando a cabeça assim, você precisa lançar compaixão sobre a vida das pessoas que te ferem. Porque Deus faz isso com a gente. E como que Ele faz? Lembra que a gente é pó. Ele olha, Ele vê a nossa estrutura, é pó. Eu preciso ter um olhar de compaixão. Quando o próprio Jesus estava aqui no mundo, Ele olhou para aquela multidão e o que ele teve? Ele sentiu compaixão. Aquelas pessoas que crucificariam Ele. Sentiu compaixão, porque elas eram ovelhas que não têm pastor. Dispersas, se machucando, sem nada, sem nenhum alvo, sem nenhum objetivo, sem lugar nenhum, sem esperança. Compaixão. A compaixão não é humana, a compaixão é divina, assim como o perdão é. Para você ter compaixão na sua vida, você precisa ter a visão de Deus estabelecida dentro do seu coração. Ao olhar para uma pessoa, você precisa ver que aquela pessoa ela tem a estrutura de pó também, assim como a sua é. E por ser pó, ela tem as suas qualidades, mas tem os seus defeitos também. E para as qualidades não precisa muita coisa, mas para o defeito, eu preciso lançar compaixão sobre a vida dela. Eu preciso continuar lançando compaixão sobre a vida dela. Isso é amar as pessoas. Tenha mais compaixão. Porque o mundo não tem compaixão de ninguém. O mundo não tem compaixão de ninguém. O seu cliente não tem compaixão de você. Muito provavelmente até o seu colaborador não tem compaixão de você. O seu empregador não tem compaixão de você. Mas, querido, você é diferente. Você é luz para o mundo e sal para essa terra. Aonde a compaixão não chega através das pessoas, que chega através de você. Quando a compaixão é algo verdadeiro para nossas vidas, querido, a gente consegue ver o outro como uma estrutura frágil. Enquanto ele está lá, vociferando, bravo, você está orando e tendo a misericórdia da vida dele. Deus tem misericórdia da vida dele. Esse é o nosso Deus. É assim que Ele é. É assim que a Bíblia nos revela. É assim que a gente precisa viver. É assim que a gente precisa viver e aprender a viver e continuar a viver dessa forma. Tenha compaixão, está afiando a sua ferramenta aí. E, para a gente terminar, aceitando que nós também não somos perfeitos. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 24. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Então, eu renovo minha mente. Eu olho para Deus, para aquilo que Ele fez. Eu tenho compaixão para o outro. E eu olho para mim mesmo. Quantas vezes na minha história eu não feri alguém? Ou será que eu estou exímio disso? Quantas vezes não foram as minhas palavras que machucaram o coração de alguém? Quantas vezes eu não lancei morte sobre a vida de quem eu disse que amava um dia? Eu também careço de perdão. É por isso que talvez todas as manhãs, ou todas as tardes, ou todas as noites, eu me ajoelho diante de Deus e falo, Senhor, me perdoa. E o que Ele fala para mim? Perdoado, filho. Vai e faz o mesmo. Está perdoado. Vai e faz o mesmo. É o texto que a gente leu. Que aquele patrão, aquele rei fez com aquele funcionário. Veio, chorou e falou, me perdoa. Ele falou, está perdoado. Vai e faz o mesmo. E ele não teve a capacidade de fazer. Por isso sofreu o que ele estava sofrendo. Sofreu o que tinha de sofrer. E nós precisamos dessa ferramenta, queridos, em todas as áreas da nossa vida. E agora que você aprendeu a usar essa ferramenta, afiar essa ferramenta, eu quero que você tenha um momento de reflexão. Eu tinha bastante coisa para falar. A gente está com o tempo bastante avançado. Eu queria que você pensasse em algumas áreas que você pode usar essa ferramenta. Nessa semana. Nessa semana. Não deixa isso se estender mais, não. Liga. Chama a pessoa para conversar. Senta junto. Que o Espírito Santo te revele agora como que você vai fazer essa condução. Mas pensa aí, ó. Essa ferramenta de uso contínuo, que deve ser o primeiro recurso das nossas vidas, precisa ser usada na sua família.
Você sabe com quem Deus está falando com você. Na sua família. Aquela pessoa que não vem mais na sua casa e você não vai mais na casa dele. Com a sua família. Que Deus te deu. Que Deus usou para te trazer a vida. Que Deus fez você andar junto com Ele durante tanto tempo. E depois de adulto, se separaram. Talvez na sua família, querido. Está precisando que essa ferramenta seja usada. E que essa ferramenta venha de você. Porque o outro, infelizmente, não tem condição de usar. Mas você tem. Abra o seu coração. Procura aí dentro. Na sua família. Você precisa usar essa ferramenta. Talvez, querido, o lugar aonde você precisa usar essa ferramenta é no seu trabalho. Talvez aquela pessoa que fez aquilo que você não consegue esquecer, ela está vivendo a vida dela e a tua vida está ficando paralisada. E agora o seu crescimento não está paralisado porque você não tem capacidade técnica. Não está paralisado porque você não tem o relacionamento. Está paralisado porque o mundo espiritual está fazendo opressão sobre a sua vida. Porque você está olhando para aquela pessoa e querendo que ela morra. Aquela que te roubou. Aquela pessoa que falou aquilo de você. Aquela pessoa que puxou o tapete. Aquela pessoa que te prejudicou enquanto você é o empregador. Libera ela. Libera ela do seu coração. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, está visitando o seu coração. Ele quer trazer na sua mente quem você precisa liberar para a tua vida ter uma continuidade. E para você abraçar as bênçãos que Ele tem para você, querido. Quem sabe é na escola onde você estuda. Quem sabe algum professor, algum aluno, algum colega fez alguma coisa para você. E você tem se distanciado. Isso está causando dor para o seu coração. Chegou a hora de você usar essa ferramenta. Libera essa pessoa, querido. Porque se ela não tem condição, se ela vive cravada nesse mundo, dando legalidade ao inimigo de fazer o que quer na vida dela, na tua vida, a legalidade tem que ser parada. A legalidade do mundo não tem mais nada a ver com a nossa vida. Por isso eu libero esse professor. Eu libero esse colega, eu libero essa pessoa. E uma outra coisa que Deus colocou no meu coração. Talvez você precise usar essa ferramenta aqui dentro. Dentro da igreja. Com os seus líderes. Com o seu pastor. Com a pessoa que está ao seu lado. Porque quando a gente fala que a gente é uma família, é tão bonito. Mas uma família necessariamente ela é feita pelo vínculo do amor. E o vínculo do amor depende do perdão. Porque nem sempre as minhas palavras vão agradar a você. E nem sempre as tuas palavras vão agradar meu coração. Mas se o amor for verdadeiro na minha vida, todas as vezes que a tua palavra não agradar meu coração, eu libero a tua vida. Em nome de Jesus, eu libero perdão sobre você. E você libera perdão sobre mim. E a gente ajuda um ao outro a afiar essa ferramenta para a gente usar lá fora. Aonde Deus te levou, querido? Que pessoa que Ele trouxe ao seu coração para que nessa semana você use essa ferramenta. Para que você use essa ferramenta, querido, para você curar a vida das pessoas. Eu gostaria de chamar o Bruno aqui para a gente louvar a Deus. Para que você use essa ferramenta, para você voltar a ter um relacionamento com Deus especial, como você sempre teve. Para você usar essa ferramenta, para você voltar a sonhar. Para você mais uma vez ser feliz. E para você assumir o seu local diante de Deus, que é de ser um abençoador. E não simplesmente alguém que espera bênçãos. Gostaria de convidar cada um de vocês a ficar de pé nesse momento. E a gente vai louvar a Deus. Com essa primeira música que a gente cantou, que eu senti o Espírito Santo movendo de uma forma especial o nosso coração. A gente vai voltar a cantar ela. E quando você ouvir que o único nome que salva é Jesus, querido, encha o seu coração com aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E desde já, libera essa pessoa que você precisa liberar no seu coração.
Lança perdão, mesmo que a tua mente não acredite. Mesmo que o teu sentimento não acredite. Mas continue liberando perdão no mundo espiritual, como um posicionamento de verdade diante de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. E você vai ver como vai ser a sua semana. E você vai ver como vai ser essa conversa com essa pessoa que você precisa ter. Vamos louvar a Deus nesse momento? Louve com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito.